E aí galera, paz, tudo bom? Galera, é o seguinte, hoje eu resolvi fazer um vídeo aqui pra vocês aqui. É um vídeo um pouco diferente e eu queria dizer pra vocês, mostrar pra vocês uma coisa que eu tava lendo aqui e me chamou muita atenção, que é uma história de vida onde a gente encontra um personagem bíblico muito conhecido, que ele não desistiu em meio às dificuldades, em meio ao problema. E eu queria trazer em memória para vocês aqui, eu queria encorajar vocês a serem iguais a esse camarada. Eu vou apenas ler um versículo para vocês, que está em 1 Samuel capítulo 17, versículo 42, que diz assim, ó: E olhando o filisteu, Golias, e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de boa aparência. Quando nós vemos essa mensagem, a gente vê de que Golias, ele desprezou Davi porque ele tinha visto apenas uma criança, e Davi ele tinha apenas, ele não era um jovem, um homem de guerra. Ele era apenas um pastor de ovelhas, ele era uma pessoa que cuidava do pastorado do seu pai. E a gente percebe de que ele não tinha experiência em guerra. Davi, ele matou o leão, Davi matou o urso, mas em guerra, tete a tete com uma frota, um exército, ele ainda não tinha essa experiência. E aí a gente vendo a história de Davi, a gente vendo a questão dele quando Saul chama ele para dar suas armaduras, para dar a sua espada, para estar guerreando contra o Golias. Davi ele vê que aquela armadura, aqueles acessórios todos eram muito pesados pelo seu próprio tamanho, e pelo tamanho da armadura, porque Saul disse que ele entregou a sua própria armadura e espada. Então a gente percebe que Davi ele é realmente uma pessoa pequena. E no decorrer da história a gente entende, eu queria trazer esse entendimento para você também, que Davi ele não tinha noção, Davi ele não tinha ideia do tamanho que era Golias até ver o Golias. Ele só tomou ciência quando ele estava de frente com Golias, pronto para batalhar. E às vezes a gente enfrenta tantos problemas na nossa vida, que a gente esquece do tamanho do nosso Deus. Então às vezes você se vê num problema financeiro, você se vê desempregado, você vê com a sua família totalmente te abandonando, amigos se afastando, tudo se voltando contra você. E você acaba prestando mais atenção nos seus problemas, você acaba prestando atenção nas dificuldades e acaba não prestando atenção no principal, que é o nosso Deus. E aí, você só se vê no problema quando você está no problema. E você só vê o tamanho do problema quando você está de frente com ele. E eu queria encorajar você nessa manhã a derrubar esses problemas. Porque nós temos um Deus ao qual nós servimos e nós cremos que o seu poder ele é infinito. A sua majestade, a sua glória ela é infinitamente mais do que nós pensamos, do que nós imaginamos. E nós temos esse Deus ao nosso lado, a nosso favor, que ele pode sim resolver esse problema para você. Então não se deixe abater, não se deixe se derrubar por esse problema, pelo tamanho que ele está mostrando, ele está se mostrando a você. Mas como diz aquele ditado, não fale para o seu Deus o tamanho do seu problema, mas mostre para o seu problema o tamanho do seu Deus. Porque Deus ele já conhece as suas dificuldades, Deus já conhece os seus problemas. O problema é que você deixa os seus problemas, você cria uma grandeza tão grande no seu problema, que você acaba diminuindo o poder do seu Deus. E aí eu queria te convidar a exercer essa fé que Davi teve, a esse encorajamento, a essa ousadia que Davi teve. Porque Davi ele não se viu
no problema e parou diante do problema. Davi, ele tinha um grande desafio. Davi, ele tinha uma enorme batalha pela frente, tanto pelo tamanho quanto pela dificuldade. E por meios de deboche, desprezo, Davi, ele reconheceu diante do inimigo, diante do problema dele, a grandeza de Deus. E aí, sabe o que aconteceu? Deus, ele deu vitória. Então, mostre para o seu problema a grandeza do seu Deus. Fale para o seu problema o tamanho do Deus que você serve. Porque você vai ver o que Deus, ele vai fazer e preparar para você. Amém? Então fica com essa palavra, compartilha. Manda para aquela pessoa que você realmente vê ela nessa situação e ela não sabe como sair. Mas em nome de Jesus, você vai conseguir ajudar essa pessoa com esse vídeo e encorajá-la a vencer todos os problemas que ela está passando. Então, se você ama essa pessoa, compartilhe esse vídeo com ela. Deus abençoe a sua vida e que você possa, em nome de Jesus, vencer todas as barreiras que estão diante da sua frente e que te impedem de caminhar. Deus abençoe. Tenha uma ótima semana.